Sem rodeios está no ar. Sexta-feira, o nosso dia, é o dia de dizer a verdade, porque a verdade é única e absoluta, e é para ser dita, e ela vos libertará. Não se esqueçam disso jamais. Na sexta, a gente está ao vivo no TikTok. E na quarta, à noite, aí pelas 7h30, 8 horas da noite, nós estamos em reprise no Facebook e no YouTube. Isso já é tradicional, tem muita gente que nos acompanha e tem muita gente que vai seguir nos acompanhando. Temos conosco, como sempre, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, vulgo Paulinho, e o nosso querido Roberto Mazocco, vulgo Robertinho. Não é tão inho porque ele é larguinho, mas está com um bonezinho, né, querido? Sorrisinho para a turma. Professor Roberto. Professor Roberto, ele tem o canal próprio, né? Ó, que nem o Colares, hein? Hein? Colares gostava de chamar de Doutor Colares. Para que o Brasil entenda, Alceu de Deus Colares foi governador do estado do Rio Grande do Sul, primeiro e único até agora governador negro do Rio Grande do Sul. E que dizia, mas esses meninos não deixam a gente falar, que barbaridade. Eu estou aqui, doutor Lazier, para falar nesse programa do senhor, que aliás é um programa ilustre, mas esses meninos do PT não deixam a gente falar, eles tomam a palavra, eles acabam tirando da gente os argumentos. Eu posso falar? Eu quero falar, por favor. Colares, ele tinha... E na técnica, Gabriel Camargo, produção é do Marco Polo Camargo, mais conhecido por pai dele, né? Pai do Gabriel. Pai do Gabriel. Vamos lá, então. O primeiro tema é aborto. Vamos falar sobre aborto? Vamos falar sobre aborto. E o Paulo entra com a história, né? Porque estava nos bastidores aqui em off. Nós estávamos conversando que tem uma história curiosa que o Paulo vai contar. Bom, boa tarde a todos, é uma satisfação estar de novo com vocês aqui. Boa tarde ao Marco, ao Roberto, a nossa produção, Marquinho e Gabriel. Mas eu quero dizer para vocês que esse tema do aborto é um tema, do ponto de vista de visão de mundo, né, bastante controverso, porque existem várias visões desse mundo, nesse aspecto, né? Eu coloco uma questão que eu acho importante, né, que tem duas dimensões. A dimensão filosófica, que é a dimensão da vida, a importância da vida, né, e que não pode ser contraditória, porque eu já vi comentários, né, e já vi manifestações nas redes sociais e em vários momentos de pessoas que são contra o aborto, mas apoiam a pena de morte. É uma incoerência. Bota coerência, Né? mas... Isso é uma contradição. Né? Tem coerência. E é um outro aspecto importante que a gente precisa entender, que é o seguinte: existe uma lei, né? E lá atrás Hobbes, que foi o grande contratualista social, dizia o seguinte, né? Tinha uma expressão que ele dizia: o homem é lobo do homem. E só há uma maneira da civilização avançar e da humanidade avançar e poder conviver de forma pacífica através de uma coisa que ele chamou de contrato social. O que é o contrato social? Não é um contrato entre as pessoas, é a lei que regula as relações. Pode até a lei ter defeitos, né? Havia um rei na França antiga, né? O rei Luís XIV, que dizia, né? Le roi sou eu, né? A lei sou eu, né? Então é preciso entender que esse assunto é um tema bastante polêmico, é um bastante, e que precisa sim ter uma dimensão de clareza, né, para entender, em primeiro lugar, quais são as visões de mundo que estão por trás, né, mas que a vida não pode ser objeto da incoerência, não pode ser objeto, inclusive, da renúncia da própria lei. Nós temos que entender que esse assunto está regulado por lei, né? Vários países no mundo adotaram a disciplina desse assunto, né? Agora, eu tenho a impressão que nós todos, independente da crença, da visão filosófica, devemos lutar pela vida, seja em que circunstância ela for. Eu gosto de entrar nesse assunto. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem me vê, agora boa tarde. Para quem vai me ver durante a noite, boa noite. E amanhã de manhã,
bom dia, né? Vamos dar o like, apertar o sininho e se inscrevem no canal. Exatamente. Que nós queremos fazer esse programa, o Sem Rodeios, virar top aqui em Porto Alegre. Né? Com esse trio aqui de velhinhos que ainda não estão tomando, como é mesmo? O novo remedinho que tá aí na parada, né? E nem esperando a morte, né? O Tetela, né? Tetela, Titila. Tadalafila. Tadalafila! Né? Gente aqui precisa tomar muito Tadala, mas tudo bem, né? A gente é mais devagar. Seguinte, gente, vamos falar sobre o aborto, né? Roberto, Opinião do professor Roberto. Estado é laico. Ponto. Eu não discuto à luz da religião. Talvez é porque eu seja marxista, entendeu? Dialético. Acho que é por causa disso também. Né? Eu acho assim, livre. A mulher tem que ser livre em suas escolhas. Ninguém deve ser forçado a fazer algo ou deixar de fazer algo por causa de religião, por causa de uma relação moral. Se a lei permite, e se o Estado é laico e a lei permite, que façam sobre determinada condição, determinada condição, que se faça a lei. Outra questão também, o Estado ele deveria cuidar melhor das mulheres que fazem aborto em clínicas clandestinas. Essas clínicas clandestinas, elas só existem porque existe essa relação moral. Só existe porque existe essa relação moral e que levam milhares de mulheres à morte. Milhares de mulheres à morte. No mundo todo. Essa relação clandestina. Para vocês verem que quando o debate sai do lado concreto, né, do Estado, da laicidade, e passa a ser uma discussão do espantalho moral, como a direita faz, como os senhores de bem, entre aspas, né, tentam fazer, impor, né, que deve ser proibido, que isso e aquilo. O que acontece com isso? A mulher é forçada a fazer um aborto em clínicas, né, em clínicas que não dão condição nenhuma para ela, e muitas delas vêm a óbito. Então, isso é papo furado, dizer, é porque nós temos que ser a favor da vida, contra o aborto, daí vem com aqueles bonequinhos, né, que eles costumam agora dar aquele bonequinho, então toma aí um boneco para ti que é a favor do aborto. Eu pego aquele boneco e jogo fora, se me derem um daqueles. Principalmente vocês aí, bolsonaristas. Entendeu? Que gostam muito desse papinho de moralidade, mas por baixo dos panos tem gente até pegando linguiça dos outros. Então o lance é o seguinte, gente. Nós não podemos cair num discurso moralista quando a gente está no Estado laico, onde a oportunidade tem que ser dada para todos, de igual. A mulher ela tem que ter livre-arbítrio sobre o seu corpo. Livre-arbítrio. Se ela quiser fazer aborto, ela faz. Se ela não quiser fazer aborto, não faz. Mas o Estado ele tem que estar dando condições para ela, para no momento que ela optar, né, ela possa fazer com a maior segurança possível da sua vida. Outra coisa também, a questão que essas pessoas moralistas, viu, Marco? Elas são contra até mesmo que se discuta a sexualidade nas escolas, que é uma forma de prevenção, né, a elas engravidar. E o Congresso se preparando para endurecer ainda mais a lei anti-aborto. Exatamente. Isso aí é uma imoralidade. Isso que eu digo é uma imoralidade e uma contradição, porque ao mesmo tempo que são contra o aborto, a criança cresce, né? Se transforma num bandido e eles querem que o bandido morra.
Sou a favor da pena de morte. Ah, meu filho, vamos parar com essa lenga-lenga, esse diz que me diz, essa coisa, entendeu? De colocar o espantalho na sala, né? E transformar tudo em moralidade. Quando, na realidade, as pessoas que mais pregam isso são as mais imorais possíveis. O que nós temos aqui já tem manifestações de internautas desprovidos de neurônios, é que existem exceções. Existem exceções. Engraçado é que tem gente aí que não raciocina que se tiver uma filha estuprada, né, e que essa filha vier a dar à luz um fruto do estupro, naturalmente que não vai gostar, mas certamente quem fala a esse respeito não tem filha, ou não tem neta, ou não tem sobrinha que goste, devem ser sozinhos no mundo, né? E recalcados. Cada um com a sua opção. Cada um Ou com a sua então evangélicos pentecostais que não aceitam de maneira nenhuma esse tipo de situação. Mas eu quero ver se evangélicos pentecostais, se tiverem essa situação nas suas famílias, se vão aceitar essa doutrinação dos seus pastores que só querem o dízimo no final do mês. Tem muita evangélica aí, entendeu? Que fica grávida dos seus próprios pastores e fazem aborto na clandestinidade. Quem é que faz hoje aborto em clínicas, né? Home top? Quem faz? É a grande burguesia. Enquanto que a mulher trabalhadora, a mulher, né, que trabalha, a mulher ali que está direto na labuta, quando ela não quer aquele filho, ela muitas vezes ela tem que optar em fazer aborto em clínicas clandestinas, que é o que mais lucram. Como dizia Esse Nelson. discurso de ser contra o Estado, porque o Estado tem que ser laico e tem que, sim, respeitar o que é a decisão da mulher, certo? Eles estão querendo que prolifere essas clínicas de aborto. Mas o que acontece é que a extrema-direita, querendo agradar os neopentecostais, que apoiam em massa essa extrema-direita, E que usam como massa de manobra, né? que usam como massa de manobra, apoiam em massa, né? Eles estão tentando endurecer a legislação e mesmo nos casos de aborto, não querem que haja o aborto legal. Mas eu quero ver, né, como disse o nosso querido Luiz Dias, lá de Caxias, que há dias não participava, né? Relembrando Nelson Rodrigues, citando o Nelson, nosso velho Nelson, a quem eu admiro, Nelson Rodrigues. a quem eu admiro muito por trás de um paladino da moral, existe um grande canalha. Com certeza. Né? São canalhas. Garanto que os neopentecostais, quando acontece isso, eles vão lá quietinhos numa clínica de aborto. Claro, rapaz. Né? Quando acontece isso com a filhinha ou com a sobrinhazinha, Exatamente. com a engravida do tio, ou do próprio pastor, próprio pastor. que tem muito caso aí, né? Quando A acontece irmã, estupro a na fiel, outra sociedade. né? Muito engraçadinho esse tipo de coisa. Mas aí vão gastar dinheiro, né? Quando o Estado poderia prover esse tipo de coisa. Segurança, isso se chama segurança. O Estado poderia prover. Prover a segurança. Que, aliás, hoje também eu faço um paralelo com o meu post hoje no meu canal, que é no Incrédulos e Crentes, onde eu falo que filha de militar, né, que estão ganhando lá rios de dinheiro, elas falam e abrem um bocão quando falam no gasto com o Bolsa Família, que é para prover as mães solteiras, né, negras e desamparadas e pobres. Outra coisa que Mas os trilhões de reais gastos com as filhas de militares é um gasto admitido. Né? Exatamente. Esse tipo de coisa também é uma contradição. Também esse paralelo eu faço. E o Paulo, o que tu diz a respeito, Paulo? Não, eu coloco o seguinte, eu acho que é importante que as pessoas, antes de se manifestarem, né, conheçam, vamos dizer assim, a questão do contrato social, que é a lei. Tá? E o aborto ele é regulado pelo Código Penal brasileiro. Tá? E ele é muito claro dos casos que exceptuam o aborto como exceção à possibilidade de realizá-lo. São 3 casos. Tá? Primeiro, o caso de uma gravidez que colocar a vida da gestante, veja bem, a vida em primeiro lugar. Né? Claro. O caso do aborto, onde a gravidez
colocar em risco a vida da gestante, da mãe. É o caso, primeiro caso permitido. O segundo caso é por causa da violência. Estupro de incapaz e estupro de mulher adulta, tá? Ser causado por violência. E o terceiro caso é um caso, tá? De anencefalia do feto. Então, vejam bem, nós antes de nos posicionar pela moral, nos posicionemos pela regra, pela lei. Porque a lei é o princípio da moral, entendeu? A moral e do costume. Se as pessoas não sabem... É uma coisa que eu venho observando no Brasil, viu? É uma coisa que eu venho observando e eu fiz um levantamento há poucos dias, que ainda há no Brasil, tá? Uma cifra muito elevada de analfabetismo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: 34% ainda da população de 15 a 60 anos no Brasil padece do analfabetismo. E eu vou explicar. 5%, Roberto e Marco, são analfabetos absolutos, aqueles que não sabem ler e escrever. E outros 29% são analfabetos funcionais. Sabem ler, sabem escrever, mas não conseguem interpretar um texto ou fazer uma operação algébrica que envolva mais de uma operação matemática. Então, como é que poderemos ter pessoas que se manifestem sobre o que elas não conhecem, e sem falar outra parcela que não conhece a lei? Tá? Eu estou falando um dado aqui concreto. E o que esse Tem que ler o Código Penal para entender o assunto, tá? Que são as exceções. E o que esse percentual sugere a vocês? Pois é, eu também levanto a isso, né? Eu levanto a isso. Tem 35% de um segmento da população, tá? Que, obviamente, desconhece ou nega a existência da lei. Isso é um dado importante. E esses 35% não negam a vacina, esses 35% rezam para pneu, esses 35% colocam o celular aqui para chamar ETs. Eu digo que esses 35% tem ter a mão de sair. Eu só vou pedir uma... Eu vou fazer uma parte, Marco, com toda a licença de vocês, que é o seguinte. Aqui nós combinamos nesse programa que pode divergir, mas não pode ofender. Então eu vou pedir que a pessoa que está nos chamando de canalha, de patife, de velho, porque é preconceituosa, tá? E de idiota, seja excluída do programa, porque nós não vamos permitir que as pessoas entrem aqui para nos ofender. Já pedi. Nós não agredimos ninguém e tampouco permitimos ofender. Então, por favor, vamos cumprir a regra acordada nesse programa. Já faz 5 anos que eu falei. Tá bem? O lance é o seguinte. Quem quiser agredir, que vá agredir no ambiente ao qual está acostumado a usar agressão. Se não tem condição de falar com civilidade, com respeito e sem preconceito, né? Porque aqui estão sendo preconceituosos. Está entre os 35%. Com certeza. É os 35%. Tá bem? Então, tirem pessoas que não têm condições de discutir política. Quem não gosta da democracia não gosta do debate. Quem é golpista abole e odeia a democracia e o debate. Porque o debate é a essência da democracia. Quem é o vagabundo aí? Vamos lá. Assim, não vamos nem citar o nome, tá? para vocês terem uma ideia, os dados... Tu viu? Tá? Eu vou botar alguns dados aqui. Eu vou botar uns dados aqui, ó, entendeu? Da comunidade carcerária. Para vocês verem, né? As contradições do Estado. As contradições do Estado. Ao mesmo tempo que eles têm o discurso, serem contra aborto, que isso e aquilo, eu vou dar para vocês aqui, ó. Qual é a maior pena de morte que não? Nós temos 960.976 Presidiários. presidiários no Brasil. Esses presidiários no Brasil, esses 960, quase 1 milhão, são de pobres pretos da periferia. Tu não vai encontrar ali burguês, não vai encontrar ali. Que olha que cometem crime pra caramba, né? Crime financeiro pra caramba. 727.301 estão em presídios. Estão em presídios. 129.810 estão em prisão domiciliar. 103.271 em prisão domiciliar sem monitoramento. 235 mil estão sob regime provisório. Vocês querem mais violência que essa?
Vocês querem mais violência que essa? Quando muitos desses que estão em presídios é porque uma parte nasceu fruto de violência. É verdade. Uma parte nasceu fruto de violência. A outra parte nasceu em completa miséria, onde muitas vezes a mãe, né, por causa de uma relação moral, não teve opção e nem teve as condições de abortar pela falta do Estado. Então esses moralistas, eles vêm e falam que são contra o aborto, são contra o Estado, Mas apoia a pena de morte. mas apoia a pena de morte. Porque isso aqui é uma pena de morte, gente. O nosso sistema carcerário brasileiro é uma pena de morte. É uma pena de morte. E aqui, ó, me dá muita saudade do movimento evangélico que ia para tentar recuperar Sim. dentro das cadeias. Ah, E que agora- parece que eles não fazem Não, mais agora isso. não, agora com a horda de ódio que surgiu depois de 2018 e com esse incentivo que fizeram. Inclusive tem evangélico fazendo arminha, né? Em todas, fazendo arminha, né? É isso aí, ó. É, Arminha. Mas eles não sabem o que dizem, né? Vai Perdoar, direto. será que é para perdoá-los porque não sabem o que dizem, né? No século XXI? Ou agora a atitude deve ser diferente? O que tu acha, Paulo? Não, eu entendo o seguinte, nós não podemos nos afastar do bom senso. Tá? Há que ter bom senso. Quem quer falar de política precisa ter equilíbrio, bom senso e entender uma coisa que muitas vezes falam tanto em liberdade, né? Mas sabe qual é a liberdade que querem? A liberdade de não cumprir a lei, de não cumprir a regra. Né? Ótimo, podem não concordar com a lei, é um direito que lhes assiste, mas então que façam alguma coisa para mudar a lei. Mas se a lei não muda, tem que cumprir a lei. Como dizia Ulisses Guimarães, podem até refutar, podem até criticar, podem até não gostar, mas jamais descumprir a Constituição. Tá? Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, nós estamos vivendo num país que parece que é uma sociedade que adoeceu. Tá? Porque tem, e não é geral, aqui eu tenho que ser justo também, né? É uma fração mínima da sociedade, da população, que não quer regra, que não quer lei, né? Não quer saber de nada, né? Que quer fazer o que acha que vem à cabeça e dá um nome nisso de liberdade. Não, gente, temos que ter observância da lei. Né? Agora, filosoficamente, cada um pensa, eu sou a favor da vida e não da morte. Entendeu? Tá correto. Se o Todos nós indivíduo cometeu algum crime, né, e tem imputação penal, tem que ser cumprida. Agora, também acho, né, e essa é outra diferença que nós temos que aqui pontuar, que, por exemplo, o sistema prisional brasileiro é extremamente cruel, falho, porque ele não ressocializa ninguém. Tá? Enquanto que a LEP Entendeu? é extremamente avançada. A LEP é avançada, mas a prática Não é. e a destinação de recursos nesse sentido, porque há um dado importante que talvez as pessoas não saibam. Tá? E aqui eu estou falando num ambiente onde temos dois juristas aqui, né? O professor Roberto e o Marco Weber. Tá? O que diz a lei? Que no momento que o indivíduo sofre a imputação de uma penalidade legal, o Estado é responsável por ele. Aliás, isso é em qualquer país do mundo. Tá? Porque o processo da cadeia é um processo de uma combinação de uma pena que diz que o indivíduo precisa ser privado do convívio social para poder retornar ao convívio social e não for, vamos dizer assim, condenado à morte dentro de uma cadeia, correto? Então, as pessoas precisam entender a lei, porque se não entendem a lei, não conseguem falar de política. Política não é um achismo, político tem regras e tem bom senso para entender isso. O nosso grande problema é o sistema, né? Nosso ordenamento jurídico é a frouxidão da lei. Porque ele ainda é colonial, nós temos coisas ainda na lei. Não é frouxidão da lei, eu não considero. A nossa lei penal é muito frouxa. não é é, não muito é, frouxa. não é, Eu não sei é, que não tu é, não eu é, sei que tu não é. atua na área penal, todavia a nossa lei é muito frouxa. Mas é uma das leis nosso avançadas. O sistema prisional
está muito desorganizado Operacionalmente. operacionalmente. Mas a lei é clara, a lei é clara. Eu O sou problema assim. é o Estado não investir porque acha que esse pessoal é a ralé da sociedade. Temos uma outra coisa, que existe um movimento aí que é contra a privatização dos presídios. Eu sou amplamente favorável à privatização dos presídios. À privatização dos presídios. Utilização, né? Sou amplamente favorável. Tu pode ser contra, não tem problema nenhum. Eu era favorável, Marco, só com um detalhe. E parece que São Paulo, no governo do Orestes Quércia, foi a primeira experiência de privatização lá na década de 80, se não me falha a memória, tá? Só que lá o seguinte, o que aconteceu, Marco? Isso tem que ficar muito claro. Foi feito um processo para privatização dos presídios que era o seguinte: responsabilização total do ente privado que iria administrar o presídio. Não é o caso. Nós temos que fazer algo híbrido. E aquele que fosse responsável pela evasão, pela fuga de presos ou pelo maltratamento teria penas pesadíssimas, além da rescisão do contrato de outorga, tá? Da administração. Acontece que ao longo do tempo, né, e o processo de privatização tem isso, em todos os setores onde ele ocupa, ele age no poder econômico para ir desmanchando os empecilhos, tu entendeu? Sim, claro. Então, o lobby. ele foi desmanchando o regramento, entendeu? Que permite. Por isso que hoje nós temos poucos casos de privatização. É o lobby. Agora, eu tenho uma posição muito, vamos dizer assim, clara sobre isso. Bens públicos essenciais como água, energia, educação, saúde e justiça não são objeto de lucro privado. Vou dizer uma coisa para você. Mas nós temos que difundir um sistema híbrido. Eu sou até contra. Com regras claras. Com regras claras. Híbrido. Claro que na social-democracia, tu é um social-democrata como eu sou, tá? Inclusive, eu publiquei um livro a respeito disso. Eu sou um social-democrata adepto de Rosa Luxemburgo. Tem que deixar muito claro isso. Social-democrata trabalhista em inglês. É isso aí. Nós temos que... Base do socialismo. Nós temos que ter os bens, os fatores essenciais, os bens essenciais do Estado administrados pelo Estado. Né? Mas no caso dos presídios, como a experiência brasileira ela não é satisfatória, um sistema híbrido, privatizado, administrado pelo Estado. Mas não dá, porque aí eles relaxam, na minha opinião, com todo respeito, eles relaxam, tá? Todos aqueles empecilhos que acabam interferindo na relação de custo-benefício. E aí já é um problema de interferência lobista no legislativo. É isso aí. Esse é o problema. É outro Mas aí Se nós- você é outro permitir, eu fico abismado. Que é assim, ó. O custo Então, Roberto, para um pouquinho. Vamos por partes. Então tu acha que a lei brasileira não é frouxa? Não é. Tu acha Não que, é. Tu A acha, sociedade é punitiva. tu acha que ninguém... A sociedade é punitiva. A começar pelo seguinte, que ninguém pode ficar recluso por mais de 30 anos. Tu acha que não é uma legislação frouxa? Não acho. Não acha? Não acho. Você sabe o que é ficar 5 anos na cadeia, porque vocês nunca experimentaram isso. Vocês nunca Não, viram. graças a Deus. Vocês já entraram já no presídio? Tu não acha? Vocês já entraram? Eu já entrei no presídio. Vocês já entraram no Tu acha que um cara que cometeu 6 crimes, matou 6 pessoas, não pode ficar mais de 30 anos preso? Mas aí que é cumulativo, tchê. Ele fica 30 anos numa, cumpre 25 anos, ele sai, depois ele novamente... Porque aí que tá, se tu pegar 6 crimes, tu vai ter que julgar sobre os 6 crimes. São 6 penas. E a pena é cumulativa? São 6 penas. Ele tem que cumprir todas as 6 penas. Ela não cumpre 6 mortes Ao mesmo numa pena tempo. só. Entendeu? É uma prisão perpétua. Se ele mata 6 pessoas, ele pega a prisão perpétua. É isso. O problema é o seguinte, ó, a sociedade, e é uma coisa que eu sempre coloquei nas minhas turmas, a sociedade brasileira, ela é punitivista. Por quê? Por que a sociedade é punitivista? Por quê? Porque ela não se atém à justiça, ela não se atém às leis. Entendeu? Ela não se atém às leis. Ela não sabe nem que existe uma lei de execução penal. Ela não sabe, entendeu, que quem transforma os presídios numa verdadeira masmorra são os gestores. Porque não dá voto.
Porque presidiário não vota. Não sei se você sabe. Presidiário não vota, mesmo porque os bolsominions O brasileiro não sabe. não sabe. Presidiário não vota. Porque se presidiário, como os bolsominions dizem, votassem, os presídios hoje, a LEP seria executada brilhantemente. Hoje os presídios, sabe para que eles servem? Sabe para quê? Para corrupção. Porque um colchão, que é uma espuma que eles pegam, é o valor de um colchão comprado pelo Estado, de um valor de uma loja aí, de um colchão de mola. E até porque tem uma... Superfaturado. E até porque Exatamente. E até porque Não, vou mais, só um pouquinho. tem uma autogestão dentro Vou do mais. presídio, né? Sabe quanto Dos é próprios que presidiários. custa por apenado? 1.100 reais a 4.400. Gente, esses dados aqui não são da minha cabeça. Esses dados aqui que eu tinha não são da minha cabeça. Não, mas eu não estou... Tá? Esses dados são da Secretaria Nacional de Políticas Eu não Penais. estou falando na lei penal não, eu vou voltada chegar aí, apenas eu vou a chegar crimes aí, comuns. eu Eu vou chegar falo... aí Espera um ao pouquinho, Código Roberto, Penal. espera um pouquinho. Eu vou chegar a outro fato. 8 de janeiro, lei penal. Lei de Segurança Nacional. Sim. Tu achas que nós não tínhamos previsto nem uma lei rigorosa como essa de segurança nacional para punir golpe de Estado. Para punir golpe de Estado. Existe uma diferenciação entre uma coisa e outra. Não. Existe uma Não. diferenciação. Lei penal é lei penal. Não, existe a questão da Lei de Segurança Nacional, ela foi abolida. Lei penal é lei Pela penal. ditadura. A Lei de Segurança Nacional, O que ela era usada o que na aconteceu? ditadura militar porque via a sociedade como perigo. Roberto, o que aconteceu foi que a Constituição de 88 foi elaborada Com ela aqui. sob o tacão da bota dos milicos. Porque Não foi, medo. Os parlamentares elaboraram um texto constitucional se precavendo Desculpa. e sob o medo de que houvesse repressão novamente. Então, Não. se salvaguardando. Não. Claro isso aí. que sim. Não é. Eu vou te dizer o que Claro houve na que Constituição. sim. Eu vou Claro te que dizer o que houve na Constituição. Claro. A nossa Constituição, aí que tá. Quando não se é constitucionalista, é fogo para entender a Constituição. Não, e tu é. Eu faço uma leitura, eu estudo sobre Tu isso. pode fazer uma leitura. Mas Entendeu? Não, também eu tenho- estudo também. Isso aí é E histórico. escrevo teses sobre isso aqui, Isso meu é camarada. histórico, Eu camarada. tenho teses escritas na PUC Isso é histórico. sobre isso, Isso é entendeu? histórico. Não é histórico, é uma mentira. Foi feito sob o tacão da Mentira, bota. não foi feito. Ninguém A coagiu. Constituição brasileira, Nin- a Constituição ninguém da brasileira, coagiu a fazer. Marco, Eu não estou Marco, dizendo assim, ó, que eles a que eles Constituição coagiram. brasileira, ela foi feita com o princípio, Hoje é o entendeu? dia da não comunicação. Não é isso, camarada. É questão de história, porque quando a gente fala uma coisa, a gente tem que ter responsabilidade com quem está nos escutando, porque de Ele- repente passa a ser uma verdade. Então a quer dizer questão é que a eu seguinte, sou irresponsável? Não senhor. é, Marco. Não, Marco, senhor. assim, ó. Não. Marco, a gente tem que ter uma responsabilidade histórica, tá? A gente Não, tem- senhor. A gente tem que ter uma responsabilidade histórica, Senhor- Primeira coisa, a Constituição brasileira, quando ela foi feita em 88, ela foi fruto, entendeu? De algo que estava represado na sociedade por 30 anos de ditadura, que foi que as reivindicações que estavam drenadas por essa ditadura. Entendeu? Então, as pessoas, os constitucionalistas Eu não estou que dizendo, foram eleitos, Roberto, eles vieram. Foram Eu criados posso terminar? mecanismos. Eu posso terminar? Espera, me dá uma. Posso terminar? Não, mas eu posso terminar. Bom, Eu posso deixa terminar meu raciocínio. Deixa eu ajudar. Deixa eu Eu terminar vou meu raciocínio. administrar agora o Não, tempo mas da eu fala. quero robustecer Só um a fala minutinho. dele. Não, Não eu deixa. só um quero ter pouquinho. robustez daquilo que eu Tu falo. conclui e eu passo a palavra concluir. para que Eu vou vocês assim, ó. possam avançar. É, olha só, historicamente, a Constituição brasileira, entendeu? Ela foi fruto de todo uma amálgama que tinha na sociedade de reivindicações necessárias que estavam represadas pela ditadura militar, Isso é lógico. entendeu? Isso é óbvio. Quando foi eleito, aí, gente, foi eleito pessoas na época, entendeu? Constituintes. Vindos da sociedade chamado constituinte. Não eram os Eu congressistas vou que tem organizar hoje. pra lá. 2 minutos. Não é. Vocês têm que ver a seguinte, a relação histórica da época. Não era os congressistas que vocês vê hoje. Não se tinha essa conformação do Congresso que se tem hoje. Nós fizemos todo um processo eleitoral
depois da reabertura democrática, certo? Para quê? Para quê? Fossem retirados da sociedade, fossem eleitos no meio da sociedade. Aí teve sindicalistas, teve representações... Sim, toda a representação social. Toda a representação social que escreveram essa Constituição. Só que quando eles vieram para essa Constituição e fazer essa Constituição, eles trouxeram as reivindicações que estavam represadas em 30 anos de ditadura. Agora eu vou concordar num ponto contigo. A questão da anistia foi feita sob pressão da ditadura, dos militares. Agora, a Constituição, em geral, ela não é assim. A LEP foi feita 15 anos depois, foi instituída 15 anos depois a LEP, porque o Código Penal... A LEP é a Lei de Execução Penal. O nosso Código Penal brasileiro, Um minuto, Roberto. até 2015, por incrível que pareça, ainda era regido sobre a Constituição de 1946-48. Tá? Ok? O que, Palavra, Roberto. Marco. o que o Roberto trouxe é uma obviedade. É claro que foram, isso é óbvio, foram ouvidas entidades, sindicatos, OAB Toda a representação da e a sociedade. catrefa toda. O que o Roberto não quis entender, porque eu presumo que ele não quis entender, não é que ele não tenha entendido, porque ele tem neurônios suficientes para entender, é que na elaboração da Constituição houve um zelo desmedido, até que passou dos limites, houve um zelo para que não houvesse futuramente uma intervenção militar e que se preservasse por demais as garantias Constitucionais. constitucionais E a preservação do e Estado Democrático e a de Direito. preservação do Estado Democrático de Direito e a preservação dos direitos fundamentais. Só isso. Foi só isso que eu quis dizer. O que tu disseste foi óbvio, ululante, tranquilo. Tu não estás eivado de razão, coroado de razão. Mas o que eu quis dizer é que não precisava ter desencadeado essa manifestação tua, que foi óbvia, é que existem dispositivos na Constituição que garantem demais, garantem em demasia. Se são garantistas em demasia. É garantista. Esse é o problema. Constituição é garantista. E daí decorre que, quando se trata da Lei de Segurança Nacional, respingaram esses efeitos garantistas e desencadeou no que houve. Nós temos a cláusula pétreas. Em qualquer momento, Garantem. em qualquer, Eu tô inscrito. em qualquer país do mundo, nós vamos citar os Estados Unidos, né? Em qualquer país do mundo, o que houve em 8 de janeiro, eu vi ali alguns desprovidos de neurônios, dizendo que as velhinhas, né? Não, velhinha nenhuma. E que foi bem diferente disso, né? Todo A gente não vai- processo que houve. é o que houve, com todo esse processo que houve, inclusive comprovado que houve até tentativa de assassinato, né, do presidente, do vice, de alguns ministros do Supremo, né, que houve essa tentativa toda, né, e que tem gente que não tem o alcance suficiente para entender que tentativa de golpe é um crime diferente, porque se o golpe for consolidado, É golpe. ele é golpe, né? Vai julgado. Portanto, não vai Bastou ser, ter a intenção, está Vamos julgar. constituído o porque não crime. Mas está dentro da cláusula e pétreas. ele não vai ser punido porque ele foi consolidado. Evidente. Então, A abolição do Estado Democrático. exato. Tá, só Mas aí que tá. Não, mas deixa eu terminar. Deixa ele gente. concluir. Eu sou o garantidor da palavra agora aqui, tá? O âncora está assumindo agora, o novo âncora aqui, para que garanta o debate que eu acho que é riquíssimo sobre esse assunto e que nós cumpramos o nosso objetivo, que é levar E esclarecimento à tem sociedade. pessoas que não entendem isso, que a tentativa de golpe não se consolidou, então não é golpe. É. É claro que é diferente, porque o golpe consolidado ele não é punido. É, isso aí. Né? Logo, ele não é punido. Então, o que aconteceu é que esses efeitos garantistas da Constituição, eles respingaram nesse aspecto que eu estou abordando. Velhinhas lá com a Bíblia. Velhinhas com a Bíblia é coisa nenhuma. Estava tudo orquestrado. E as penas aplicadas foram legítimas. Fosse em qualquer outro país do mundo que se preze
essas pessoas seriam até fuziladas ou É enforcadas. verdade. Exatamente. É verdade. Nos Estados Unidos, E iriam, nós não defendemos isso, né? iriam para Guantánamo. Isto. E quem não sabe o que é Guantánamo, é uma ilha isolada. Para quem não viu aquele filme Alcatraz, é semelhante a Alcatraz. Pior. Pior, ou talvez pior, né? Os caras dormem em pé. Para onde mandam subversivos, elementos tratados como subversivos para serem tratados a pão e água, né? E talvez não voltem de lá. Por isso que eu falo em frouxidão da lei brasileira. Por isso que eu falo em Ter frouxidão. cuidado quanto a isso, cada buquelização. Não, o Bukele São é outra caras, coisa. né? Bukele é um traficante que está no poder lá em El Salvador e que está perseguindo seus opositores, inclusive de facções contrárias, né? Bukele é uma outra situação. Estou inscrito. Eu estou escrito O Bukele. Bukele, Um minuto, Marco, para terminar. Fala, Paulo. Eu quero dizer para você o seguinte: nós estamos discutindo aqui. Olha o imbecil. Nós estamos. Não foi tentar Não Cala estamos. a Só um minutinho. boca, tu, Agora estou com a palavra, só um minutinho, com licença. Eu Obrigado. vou responder para ele. Então, assim, ó, eu garanti a palavra a cada um de vocês, agora eu gostaria que vocês garantissem a palavra a mim, tá? Então é o seguinte, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que significa o quadro que estamos vivendo, tá? Há um ataque à democracia. A lei tem imperfeições, a Constituição precisa ser aperfeiçoada? Com certeza, nenhum processo não é passivo de ficar não aperfeiçoado. Temos que aperfeiçoar. A nossa democracia é muito jovem. Quantos anos o Brasil tem de democracia? A primeira manifestação democrática do Estado Democrático de Direito foi com a República, que foi em 1889. Nós temos, estamos em 2026, nós temos 126 anos praticamente, 127 de República. Nós somos muito jovens, então temos que entender isso. Agora, tem pessoas que fazem da opinião política, né? Acho que ela pode determinar aquilo que é lei. Às vezes é falta de conhecimento, às vezes não consegue entender. Tem muitos elementos que fazem parte dessa avaliação. O preconceito, né? O preconceito, porque eu digo que, e convivi com o sistema carcerário como colaborador voluntário durante um tempo, tá? Quando trabalhei numa instituição de empreendedorismo, que levei empreendedorismo, cursos de empreendedorismo para dentro dos presídios, eu convivi com isso. Há um preconceito da sociedade brasileira em relação ao condenado. Eles acham que aquele camarada não tem direito a se recuperar. Eles acham que aquele indivíduo é um indivíduo responsável. E vou dizer para vocês, existem sim os irrecuperáveis? Existe, como toda a sociedade tem os irrecuperáveis mentais, tem os irrecuperáveis cognitivos, tá? Agora, existe preconceito, né? Existe isso. E tem gente que considera o bandido. Agora, tem gente que considera o bandido que prevê um golpe, né? E prevê um documento chamado Punhal Verde e Amarelo, que previa assassinar pessoas, e esse ele não acha bandido. Não esse ele acho. defende. Não acho. Né? Esse ele defende. Então, esse camarada não tem autoridade moral, ética, legal e vou dizer mais, cognitiva para poder fazer avaliações, né? E chamar as pessoas de bandido. Porque quem concebe golpe e acha que o golpe é normal, e mesmo que ele não foi realizado, que ele não foi operado, a lei é muito clara. Tá? A lei, assim como a lei prevê a presunção da inocência, a lei prevê a presunção da penalização, correto? Exatamente. Porque se o indivíduo pensou em matar alguém, ele já cometeu um crime, mesmo que ele não tenha sido consumado. Então, as pessoas têm que ler, né, mais e procurar se entender mais, porque a opinião, como dizia um velho autor, a opinião é um caminho sem volta entre o conhecimento e a razão. Né? A opinião é um caminho sem volta, não tem volta. Se o cara Margarida continua opinando sobre o que ele acha, ele está longe da lei, ele está longe do conhecimento, ele está longe da regra. Nós temos muitos exemplos. Com a palavra, o professor Roberto. O professor Roberto vai se despedir hoje, que nós já estamos quase... Sim. Estamos encerrando o programa. Quase. Quantos minutos, nosso produtor? Tá, mais 5 minutos, então. Seguinte, ó, a gente não pode confundir a abolição do Estado de Direito e garantia do Estado de Direito. Com certeza. Tá? A nossa Constituição ela tem uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea é a existência do Estado de Direito. Quem é contra a existência do Estado de Direito é pela abolição do Estado de Direito. Ponto. É crime. A gente também não pode confundir polícia, segurança pública com garantia constitucional.
São duas coisas diferentes. E que, infelizmente, hoje é colocado e misturam. Sim, misturam todos isso. Para É quê? verdade. Para causar justamente isso. A confusão. A confusão. E hoje a gente tem o quê? Um debate sobre a questão de segurança pública. Daí o debate cai sobre a Constituição e cai sobre a lei penal brasileira. Né? Mas a mesma discussão ela não lê a LEP, a Lei de Execuções Penais, que ela é extremamente restaurativa socialmente. Se ela fosse aplicada, tu não esse é o teria problema. reincidência. O problema não é a lei, o problema é a Então, aplicação assim, da ó, lei. Esse é o problema. Eu vou dizer uma coisa para vocês, em 30 anos de advocacia, como defensor, Tu é criminalista, né? exatamente. Onde é que eu defendia os meus clientes e conseguia 80% de vitória? É justamente no mau serviço da polícia. Entendeu? A lei é dada. Nos furos no inquérito. É isso, Fomos do é. inquérito. Por quê? Porque não se segue a O lei. rito processual. O rito processual. E daí vão pegar o caso agora no André de Mendonça. É o que nós não Nós não vamos ter tempo nós para falar. esquecemos dessa pauta aí. Exatamente. Que vai colocar todo o processo em risco no minuto. Pela não observância do pela processo não legal. observância. Foi o que aconteceu com o Moro. Seria, isso. seria deliberada essa questão? É. Né? É. O Moro seguiu este caminho e parece que está fazendo escola no Brasil. Né? Porque o problema não é o objeto da condenação. A questão toda é a fidelidade ao rito processual. Exatamente. Nenhum jurista pode se afastar do rito processual, porque fora disso é personalismo jurídico. E a condenação do 8 de deveria janeiro ser foi uma cortado condenação pela sobre todo o raiz. processo. Se não é, mas não se é. não é a jurisdição Mas não correta, é. ele tem Mas que não ser é. cortado pela raiz. Não é, porque aí há uma nítida intenção de colocar nas instâncias jurídicas Mas, pessoas que mais têm opinião do que Deliber- conhecimento. Mas não se admite isso? Mas é verdade que não se admite, mas é uma falha que tem que ser A maioria corrigida. da composição do judiciário Entendeu? da magistratura são concurseiros É que isso nem aí. sequer mal terminam o curso de direito, já estão fazendo concurso para juiz. Como é e que, nunca tiveram como é que vai se na admitir, lida, por exemplo, na labuta? um inquérito contra o Lulinha, tá? Se que sequer não foi tem- indiciado. que não tem foro E o juiz privilegiado natural. no STF, Exatamente. sem o juiz natural. É É isso o aí. desrespeito ao juizado Mas o natural. que é o Lulinha? O Lulinha não é objeto do processo jurídico. O Lulinha é objeto de um processo político. Desde né? Porque tem gente 2016 ele tentando tá sendo destruir a instância que garante a Constituição, seja ela com problema, com defeito, que se chama o Exatamente. Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal está cheio de vestais? Não, mas são as autoridades que lá estão. Mas nós não podemos omitir uma verdade. Os tais inquéritos sequer foram aceitos ainda, né? Exatamente. Eles não foram admitidos ainda, né? Os tais inquéritos têm que passar pelo Estão em parecer. investigação. Tem que aparecer, tem que ser submetidos ao parecer da Procuradoria. Foi dada autorização para iniciar a investigação. Eu só pode quero, ter esse afã. no encerramento do programa, eu quero fazer uma leitura de um observador aqui que entrou no programa. Ele disse: e o Lula indo jantar com o Alexandrão. Bom, pelo menos isso foi publicado. O problema é a mentira de um candidato a presidente da República chamado Flávio Bolsonaro, que disse que não conhecia o Vorcaro, né? E foi na casa do Vorcaro, pediu dinheiro emprestado por Vorcaro e outra. Prometeu fazer um relatório em 30 dias e até hoje, há 82 dias, não tem relatório. Isto é o quê? Isto é a opinião de quem acha e não acredita no Estado Democrático de Direito. Veja a capacidade o Lula cognitiva jantando dessa gente. com o Alexandre de Moraes e o Nunes e o Cássio Marques fazendo articulação para Isso. ter uma aliança do PP E o André, Bolsonaro. e o André Mendonça subvertendo o devido cara processo presidente legal, do TRE. querendo que a Polícia Federal antecipe as provas para ele poder tomar o jeito de excluir quem ele bem entende. Isto é a Lava Jato de volta, isto é a reprodução do Moro, e ninguém vai entrar aqui para dizer que isso não é verdade. E vocês acham que vocês E com isso encerramos o programa. Vocês acham que vão
convencer esse tipo de gente. não. Claro que não, porque eles são Não. inconvencíveis. Eles sequer têm cognitivo para entender isso, eles não sabem nada. Ninguém tá aqui para né? convencer O que vocês. cabe a eles é o seguinte: Pai, perdoa-os porque não sabem o que dizem. E com isso agradecemos a presença de todos e encerramos o nosso programa, deixando a vocês um convite. Eu passo a palavra ao âncora Marco Weber. Tchau para vocês, um abraço e até a próxima. Bom, se fosse para fazer isso, eu tinha feito.